Meus queridos irmãos e irmãs, bom dia a todos. Como eu já disse numa mensagem anterior, que nós vamos começar um trabalho que é uma catequese, que eu vou fazer junto com a Vilma, todas as semanas, com um tema que ajude a abordar também o tema das leituras daquele dia, daquele domingo, sobretudo o Evangelho. Então, nós estamos hoje iniciando a nossa primeira catequese com o tema Jesus é a mão que Deus estendeu à humanidade. Passo então agora a palavra para a Vilma, que vai nos ajudar, por meio da arte, a refletir sobre essa questão. Vilma. Bom dia a todos. Eu vou compartilhar uma tela para poder falar o que eu preparei hoje para essa evangelização pela arte. Dentro do que o Padre Valeriano, dentro desse projeto do Padre Valeriano, evangelizando pela arte, a nossa primeira catequese é quando entender Cristo é a mão de Deus estendida à humanidade. O evangelho desse domingo proclama a profissão de fé de São Pedro. Então, é o evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20, quando São Pedro professa sua linda profissão de fé. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Quando Jesus pergunta aos discípulos, aos seus seguidores, quem eles acham que é Jesus Cristo, né? Então, Jesus lhe diz que não foi ele que falou, Pedro, mas não foi um ser humano que lhe revelou isso, quer dizer, não veio dele mesmo, mas sim o Pai que está nos céus. Vamos ver como é que a gente faz para entender essa passagem pela arte, como a arte nos explica isso. Para a gente entender essa mão estendida, vamos lá para o capítulo 3 do Gênesis, quando nossos pais primordiais, desobedecendo a Deus, estendem a mão e pegam o fruto proibido. Nesse momento, Adão e Eva comem desse fruto e acontece o pecado original. Eles que viviam em comunhão com Deus são expulsos do paraíso. Deus, na sua divina misericórdia, manda seu Filho, Jesus Cristo, que se dá na cruz, a mesma árvore que a árvore do conhecimento, esse lenho da árvore se transforma na cruz, Jesus é pregado na cruz e nós temos a salvação. Quando ele é morto na cruz, diz o nosso credo, todos professamos isso, que ele desce à mansão dos mortos. Por que ele desce à mansão dos mortos? Ele desce para resgatar, para salvar os nossos pais primordiais. E o que eles têm que fazer? Qual é a atitude deles? Estender a mão. E é isso que a arte nos mostra, mostrando, a gente volta aqui, eles estendem a mão para o pecado e para a salvação, eles estendem a mão a Cristo que os liberta dos grilhões, vamos dizer assim, dessa mansão dos mortos, né? Vocês vejam os pés de Jesus está sobre essas portas que foram arrombadas. Antes de Pedro poder professar aquilo tão lindo que ele fala no Evangelho de domingo, de hoje, né, de domingo, ele estende também as mãos a Cristo quando ele está andando sobre as águas, ele vai até Jesus, ele confia, porém ele tem medo e afunda, e é estendendo as mãos que ele é salvo. Esse mosaico que eu estou mostrando para vocês é muito antigo, é do século VI. Aqui nós temos um mosaico mais moderno e nós vemos que o artista coloca as duas mãos, quer dizer, não é nem só uma mão, a gente precisa se dar inteiro para a nossa salvação, não é? E da mesma forma, esse artista nos mostra também, que é o padre
Marco Ivan Rupnik, quando Jesus salva Pedro das águas. Quer dizer, ele, para fazer a sua profissão de fé, ele precisa antes ser salvo, né? Se abrir à salvação, estendendo as suas mãos. Termino aqui com vocês essa breve explanação de arte, mostrando um mosaico muito antigo que está lá no Monte Sinai, no Monte Carmelo, e é São Pedro também, é um ícone muito antigo, muito lindo de São Pedro, que sempre foi muito querido pela nossa igreja. Ele que é um dos pilares, né, da nossa Santa Igreja Católica. Obrigada. Muito obrigado, então, Vilma, pela sua apresentação. A arte já disse tudo. Eu vou apenas fazer uma breve conclusão. Sua fala de que a profissão de fé está sustentada numa experiência profunda de salvação. E que essa profissão de fé não é um elemento humano, porque a fé vem de Deus e reflete todo o nosso ser. Aquelas duas mãos que se levantam suplicando a salvação, significa, na arte maravilhosa que nós vimos, o ser humano por inteiro. Todo o seu ser se entrega a Deus para ser salvo. Então, se Pedro disse tão claramente no evangelho desse final de semana, que nós vamos celebrar, que Jesus é o Messias, que essa era a grande questão no mundo judaico, que envolveu Jesus, né? Ele se apresentou como Messias. E boa parte do judaísmo creu. E Pedro liderou essa parte, e por isso hoje, para nós, ele é uma figura tão importante como o último slide ali mostra, né? Pedro é aquele que, sustentado pela fé, nos leva junto. Tu és o Cristo, Filho de Deus, e eu creio nisso com todo o meu ser. Essa é a beleza dessa profissão de fé que nós celebramos neste final de semana. E essa catequese, essa primeira catequese, que eu espero que cumpra seu propósito, quer mostrar que isso tudo está profundamente relacionado com a salvação, que nós recebemos de Deus e que a arte que foi mostrada, sobretudo ali do padre Ivan Rupnik, mostra tão bem. Então, mais uma vez, agradeço a Vilma e termino aqui a nossa catequese, que não pretende ser longa, para que mais pessoas e mais possam assistir. Depois vocês vão receber o link dessa catequese, quando já estiver no YouTube, passem para frente. Vamos evangelizar pela arte. Por isso, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós encerramos esta catequese, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.